Olá, sejam muito bem-vindos a mais um encontro Global Sonic. Eu me chamo Rafael Leão e hoje o assunto é muito importante. É um assunto muito debatido a nível nacional, é um assunto muito debatido a nível internacional. Vamos falar do presente, do passado e também do futuro de questões normativas. Então, estão aqui comigo presentes Álvaro. Boa tarde, boa noite. Como é que vai, Álvaro? Boa noite, gente. Tudo bem? Tudo ótimo. Nosso professor Wilson, como é que vai? Olá, tudo bem? Tudo bem com vocês? Ambos especialistas. Nosso Big Boss, Edilson. Eu não sou especialista, então. Sejam bem-vindos. Obrigado, Léo. Hoje nós vamos estar abordando esse assunto e eu gostaria aqui, nessa abertura, aproveitar a palavra e aproveitar também a oportunidade de falar sobre questões ao qual a gente vem debatendo há muitos anos, que são as normas nacionais e que também tem orientações em literaturas internacionais. E aí, quando a gente entra nesse assunto, a gente fala assim de tempo, linha do tempo. Quanto tempo demora para sair uma norma? Quanto tempo desprendido para estudos técnicos lá naqueles encontros da BNT, no CB24? E é por isso que vocês estão aqui, para a gente estar refletindo um pouquinho sobre a evolução das questões normativas, visando realmente colocar o Brasil num cenário internacional, porque o Brasil hoje é visto, as normas nacionais, quando compara-se com as internacionais, o Brasil às vezes é visto assim como um país que é um pouco retrógrado com questões normativas. Então, assim, o que nós estamos fazendo? Quais são os avanços? Quais são os estudos, as bases e fundamentações que nos colocam hoje assim a nível internacional? Começando aí pelo professor Wilson. Na verdade é assim, né, Leão? A gente trouxe dois caras para fazer uma sabatina, né? A ideia é sabatina. Porque os nossos equipamentos são todos fabricados dentro de norma e tudo mais, a gente sabe disso. E hoje quem participa do CB24, da BINI e outros comitês também são vocês, né? É Álvaro e Wilson. O Álvaro mais do lado jurídico, o Wilson mais do lado técnico, mas são vocês que estão lá de frente trazendo todas as novidades das normas e tudo mais, para que a gente consiga construir os equipamentos de acordo. Hoje tem uma associação, que é a BIPCI, que trata as normas aqui no Brasil, que tem o selo agora, a BIPCI e tudo mais. Até é legal a gente divulgar isso, porque é uma associação nova, que tem alguns fabricantes entrando para ajudar a gente na construção das normas, ajudar a gente a regularizar o mercado, né? Que era um mercado muito informal, muito irregular com relação à normatização. E vocês estão lá dentro participando e ajudando a construir tudo isso, certo? Então, nesse primeiro momento, a primeira pergunta, que aí eu acho que deveria ser feita pro Leão, porque o Leão, ele cara, não... Um cara super experiente. Ele é experiente, norma. Ele tem ano... Passado, né? O passado ajudou e ajudou muito, né? O cara tá... Quantos anos, Leão, de profissão? 1 ano e meio, mais ou menos. Vamos falar a verdade. Mas vamos falar da história das normas, né? Como surgiu, quais foram as primeiras normas e como aconteceu tudo isso. Falando um pouquinho aqui, aproveitando, né? A base normativa nossa, quando fala a nível nacional, é a NBR 9441, que lá na década de 80 para 90 foi criada. E nos deu também sustentação para atualizar ela para as novas normas, né? E o que vocês enxergam assim com relação a esse avanço do que existia antes para o que nós temos agora? Eu acredito, Leão, que a gente tem um aperfeiçoamento, principalmente pela questão do desenvolvimento dos dispositivos que fazem parte, né, desse grupo de detecção e alarme de incêndio. E como o mundo todo evolui, essas normas elas também precisam contemplar essas evoluções para poder atender, né, a essas melhorias de mercado em questão de produto, instalação e demais. Engraçado assim, é que a BNT lá iniciou na década de 40, se não me engano, 1940. Sim. Iniciou a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Poxa, em 1987 que iniciou-se ou deu início, né, a tudo que foi escrito sobre o sistema de detecção. Olha a linha do tempo disso. De 1940 para 1987 não havia norma que orientava como instalar, como projetar ou como fabricar
um equipamento de sistema de detecção, sabe? E qual foi essa primeira norma? NBR 9441. Hoje atual é NBR 17240. 17240, sofreu... Isso. Então, assim, olhando assim uma linha do tempo, eu estava até conversando com os amigos mais velhos que eu, né? Mais experientes. Mais experientes que eu. E, assim, até é engraçado porque quando não havia nada escrito, houve início, assim, com fundamentações internacionais totalmente, né? Mas, assim, papo de bastidor, tá? Na época, dizia-se que o bombeiro do estado de São Paulo, que criou a IT, antes da BNT, então eles lançaram a IT, Instrução Técnica, que é a IT 19, eu levo a crer que na época também deveria ser a IT 19, criou-se isso e a BNT não tinha nada escrito ainda. E aí quando o bombeiro trouxe a IT 19, ou uma IT, aí sim a BNT foi para cima, mas isso é um ruído, isso a gente não sabe se procede ou não. Realmente assim, né? Mas geralmente é assim, né? Um puxa o outro. Então, deu início a 9441, muito bacana porque eu lembro dessa época que até o parafuso era padronizado, parafuso tinha que ser bicromatizado, cromo tal. Ah, tá, mas pode usar alumínio? Não pode. A norma diz que o parafuso deve ser. Tá, mas é a mesma proteção? Não. Na norma diz que o material é esse. Então havia muito estudo de material, né? Na 9441 havia limitação, por exemplo, nos laços do sistema cabeado. Limitação de quantidade de dispositivos no laço. Não podia ultrapassar, se eu não me engano, era 128 dispositivos. Mais que isso estava fora de norma. E fabricantes internacionais falam em 250 equipamentos instalados no circuito classe A ou B, sabe? Então, era uma norma um pouco assim mais limitada, porém também uma norma muito completa, com vários aspectos assim, que atendendo com profundidade, sabe? Mas aí ela foi substituída pela 17240. E aí quando houve quais eram as diferenças assim de uma norma para outra? O que tinha de diferente? Então, complementando até o que o Wilson falou, né? Adotar a 17240 na época era uma norma que vinha sendo escrita, vinha sendo adaptada para as realidades que estavam acontecendo de mudanças, né? E principalmente para acompanhar a evolução da tecnologia. E quando a gente fala de evolução de tecnologia, a gente não fala só de sistema sem fio, né? A gente fala do cabeado também, que ele tinha uma evolução mais lenta, vamos dizer assim, porque a gente não notava uma evolução tão grande por serem sistemas mais tradicionais, né? Mas quando entrou o sem fio, a gente teve que diferenciar muitas coisas, inclusive dentro da norma, né? Alcance, melhorias, tecnologias, quantidade de dispositivos. E a 17240 ela veio para acompanhar a evolução da tecnologia, né? E trazer mais regras sobre comissionamento, sobre instalação, sobre projeto. Coisa que não tinha. Que não era abrangido isso na época pela norma anterior. Né? Verdade. E assim, ó, qual é a diferença? Você está falando da 17240, né? Qual é a diferença da 17240 para a 7240? Eu posso comentar sobre isso, Edilson. A norma 7240 ela é focada em produto. Então, quando nós, fabricantes, vamos desenvolver um produto para essa área, nós temos que seguir as normativas 7240 em suas partes, que daí ela é subdividida em inúmeras partes. E a 17240 ela mostra como é a aplicação desse produto no campo, como que se faz o projeto para esse produto ser aplicado no campo, o comissionamento, a manutenção. Então são os requisitos pós o produto já no mercado. Tá, então a 7240 tem suas partes. Exato. E tem uma parte específica para alarme de incêndio sem fio, é isso? Existe. O equipamento de alarme de incêndio sem fio, né, o dispositivo, produto de alarme de incêndio sem fio, ele é obrigado a seguir as normativas da 7240 respectiva à sua funcionalidade. Por exemplo, um detector de fumaça, ele precisa seguir a 7240 parte 7, mas também precisa seguir a 7240 parte 25, que ela se refere especificamente aos equipamentos baseados em radiofrequência. Complementando o que o Wilson falou, inclusive era um dos temas que a gente estava discutindo aí no comitê, praticamente no ano passado e retrasado, né? Quanto à parte 25 aí, estavam sendo feitos ajustes, traduções e adequações aí para nossa norma, né? Porque ela é uma norma que ela é derivada, né? Ela não é nacional, ela vem da ISO 7240, né? Então é uma série normativa internacional, né? Que ela define padrões rigorosos
sobre os sistemas de alarme, né? Sobre a fabricação do produto, como disse o Wilson, né? Sim. Dividido em suas partes. Inclusive, até nos dias de hoje, né? A gente sente bastante dificuldade em achar laboratórios, inclusive no Brasil, que certifiquem todas as partes. E isso é uma das buscas que a gente vem auxiliando aí também em conjunto de associação com os fabricantes, para a gente conseguir viabilizar isso para ter uma certificação nacional para todos. Porque é uma ideia que se possa popularizar isso, né? Ô, Álvaro, você falou em comitê, né? Que comitê é esse? O comitê é o CB24. A gente participa no comitê para ajudar a delimitar as mudanças, por exemplo, de uma tradução de uma norma ISO para a NBR. E nessas questões técnicas o Wilson pode complementar um pouco para nós, mas vamos dizer assim, a gente faz uma tradução literal, né? Adaptando aqui para a nossa realidade, e quando se tem alguma mudança que precisa se trazer, daí a gente trata isso de uma maneira diferente. Wilson, o que é o CB24? O CB24 ele é um comitê dentro da ABNT que é responsável por realizar revisões normativas e criação de novas normas para os dispositivos de detecção e alarme de incêndio. Isso é o CB24. Dentro do comitê CB24 existem as derivações que tratam de cada parte específica de tudo aquilo que envolve o sistema de detecção e alarme de incêndio, sistema de segurança de porta corta-fogo, por exemplo, combate, né? Então, cada área dessa tem um comitê específico dentro do CB24 para tratar sobre essas normativas. Então, é um comitê especializado em literaturas, em organizar documentos, traduzir normas internacionais também? Exatamente. Dentro do CB24, no que tange ao sistema de detecção e alarme de incêndio, foram adotadas as normas internacionais ISO 7240 para os produtos. Essas normas, elas têm na adoção a tradução literal daquilo que existe no texto lá fora, né? Então, o comitê ISO, que também é um comitê, gera essa norma, né, para produto. Essa norma ela é adotada pelo sistema brasileiro, e no sistema brasileiro, nosso comitê é responsável por fazer a tradução literal, ipsis literis, daquilo que está escrito lá, né? Alguma coisa que talvez não se adeque ou não se encaixe à nossa realidade, é emitida uma nota dentro dessa norma, tratando aquilo que deve ser considerado, então, para a realidade brasileira. Ou seja, tropicalizando. Não, de maneira alguma. De maneira alguma. É uma tradução exatamente literal daquilo que tem lá fora. Uma curiosidade sobre o CB24, assim, eu sou da época em que os encontros eram presenciais lá na Praça da Sé, e só podia participar quem estava presente. Então, é diferente de qual parte do Brasil tinha que estar presente. Mas assim, ó, Leão, hoje é tudo... você não acha que isso mudou na pandemia? Porque até pandemia sim. Era presencial, né? Até pandemia, você pegava um voo, ia para São Paulo, participava do B24. Cara, e assim, ó, já era uma ideia de antes da pandemia, de fazer as reuniões online, até para que mais pessoas pudessem participar. E deu certo. E, cara, a galera não queria... E aí depois, com a pandemia, não teve como não querer, porque foi meio que igual abaixo, assim, né? E deu muito melhorou muito mesmo. Pô, engajou muito mais. Sim. Antes os encontros eram 10, 15 pessoas. Hoje, quantos profissionais? Chegamos a ter cerca de 40 numa reunião. Olha, isso é muito importante. No quesito informações, no quesito documentação e também avanço das normativas aqui no Brasil, isso é essencial. A gente pensando, né, cara? Pô, quanto mais pessoas ajudando a construir norma, ajudar na desmistificação das normas e tudo mais, melhor, né? Com certeza. Eu vou fazer aqui um parêntese, que era algo que eles falavam lá presencialmente há muitos anos atrás. O CB24 começou assim, começaram com... Como era o Comitê de Estudos, Comitê Brasileiro de Estudos, né? Específico de prevenção e combate a incêndio. Aí entrava sprinkler, hidrante, porta-corta-fogo, todo tipo de material, estudo de materiais, detecção e alarme, iluminação de emergência, enfim. E aí começou a criar assim, CB01, CB02, e aí vinha o grupo. CB03 o pessoal vinha. CB04 o pessoal vinha. Quando chegou no 24, ninguém apareceu.
E aí, diz que os bombeiros chegaram assim, ninguém apareceu, então a partir de agora não tem mais numeração. Tudo é CB24. E ficou CB24. Então eles tiveram que engolir de goela abaixo o 24, que é um número aí que... O homem é uma enciclopédia da... Mas assim, ó, seguindo nessa mesma linha de pergunta do Leão, o CB24 ele é responsável por certificações, é isso? Não, o CB24 ele só é responsável por normatização. E aí existem outras associações responsáveis por essa parte de certificação. Entendi. Então, se ele não é responsável, quem é responsável? A BIPCI? Então, gente, a BIPCI, ela é uma associação, né? Ela é a Associação Brasileira das Indústrias de Prevenção e Combate a Incêndio. Ela foi criada dentro de um braço da própria ABINE, com o intuito de ajudar a viabilizar a questão da certificação no Brasil. Porque a certificação dos produtos de detecção de alarme de incêndio no Brasil, tanto sem fio ou com fio, nenhum exigia uma certificação, porque não existia nenhuma certificação nacional. Então a BIPCI foi criada para unificar os fabricantes e buscar força junto à ABINE, como um braço da ABINE, para estar viabilizando essa certificação, que no fim ela virou a certificação NBR ISO 7240. O que é a BIPCI? Porque a BIPCI é nova, foi fundada recentemente. O que é feito na BIPCI? O que acontece lá dentro? Me conta aí. Então, como o Edilson falou, né, a BIPCI ela é uma associação nova, recente, inclusive com fabricantes entrando agora, né? Há pouco tempo. Mas antes é a nova, mas antes era qual? Antes não existia nenhuma associação voltada para certificação de produto para detecção de alarme de incêndio. Primeiro porque a gente não tinha nenhum órgão nacional que tivesse disposto a fazer certificação, nem o Inmetro de forma compulsória, nada assim. E então isso já era uma discussão também antiga, né, onde se buscava ter apoio para que o sistema tivesse uma certificação. Por quê? Para a gente não abrir o mercado para sistemas de baixo custo e baixa eficiência. Então isso era um problema para os fabricantes nacionais, porque a gente sabe que hoje a gente consegue trazer um detector da China por R$29. Então... Tudo isso? Caro, né? Caro. O que a gente consegue esperar de um detector de R$29? A gente não sabe, a gente não tem a precisão, a gente não sabe que tipo de engenharia foi colocado naquele produto. Então, se buscava sempre um apoio de ter uma associação para que buscasse a certificação. Criou-se a BIPCI, que ela é um braço dentro da ABINE, né? A ABINE, ela, vamos dizer assim, funciona num formato de guarda-chuva. A ABINE está por cima e a BIPCI entra por baixo aí. E qual é o papel do Inmetro nessa acreditação? O Inmetro, ele não tem como obrigação a certificação dos produtos de alarme de detecção de incêndio, mas ele é um órgão responsável pela viabilização dessa certificação. A certificação tem que ser registrada no Inmetro para ela ter validade. Não quer dizer que o Inmetro emita o certificado. Não é isso, porque não possui nenhum laboratório para estar certificando os produtos. Uhum. Mas o Inmetro, por ser um órgão do governo, um órgão federal, sim, ele é responsável por fazer o registro dessa certificação. Tá, mas Álvaro, tu disse que não existe laboratório para fazer os testes? Do Inmetro, necessariamente não. Tá, então a BIPCI, ela é responsável por acreditar laboratórios, por exemplo? Porque agora, a certificação UL, por exemplo. Como funciona isso? A BIPCI, ela cria o escopo da certificação, certo? E joga no mercado para laboratórios que tenham interesse em estar se certificando para poder fazer essas emissões. Então, se o laboratório seguir o escopo determinado pela BIPCI, levando em consideração a NBR 7240, em todos os itens que são necessários para cada tipo de equipamento, então aquela certificadora, ela fica responsável por estar fazendo a parte delimitada para aquele equipamento. Então ela pode escolher fazer todos os equipamentos ou só alguns dos equipamentos onde tem a parceria com o laboratório, onde tem um laboratório próprio e por aí vai. Entendi, mas não existe hoje um cronograma da BIPCI para que você faça, por exemplo, central em ano tal, detector de fumaça, depois audiovisual, acionador manual. Ou tem liberdade de fazer o que quiser? Ou você pode fazer tudo? Sim, existe um cronograma para, vamos dizer assim, facilitar
para que todos os fabricantes consigam se adequar a tempo, né? Porque a gente fala de fabricantes grandes e fabricantes pequenos. Então, nem sempre o fabricante menor tem a mesma facilidade do que uma grande empresa para viabilizar a certificação, porque a gente está falando de custos, né? A gente tem custos altos de laboratório, o custo em si da certificação não é tão caro, que é emitir o documento. Mas os ensaios de laboratório, que passa por testes que demoram às vezes 20, 40 dias dentro de uma estufa climática, dentro de algum shaker, algum equipamento específico, esses ensaios se tornam caros. Então, foi criado um cronograma que no ano de 2024 fosse iniciado a certificação das centrais, no ano de 2025 os acionadores manuais, no ano de 2026 os audiovisuais e roteadores e, por último, em 2027, os detectores. Mas todos os fabricantes devem se adequar. Quem não tiver essa certificação, como é que é colocado no mercado assim, uma vez que eu e você já tivemos, por exemplo, naquele seminário da ABNT, e nesse seminário estava um representante do Inmetro, lembra que ele comentou a respeito de verba federal e tudo mais? Sim, ele, inclusive, nesse dia, ele comentou o porquê de o Inmetro não conseguir fazer as certificações dos sistemas de alarme e detecção, justamente pela escassez da verba federal para eles terem investimentos em laboratório, disponibilidade e equipamentos para poder fazer esse tipo de ensaio, né? Então, reforçando o que eu disse antes, a criação da BIPCI foi justamente para tentar juntar todos esses fabricantes que têm interesse em certificar o seu produto, porque partindo do pressuposto que tu tens um produto certificado, tu sobes a régua da qualidade daquele produto que tu estás oferecendo no mercado. Sim. Então, o cliente vai sempre ter a opção de escolher o produto certificado e um que não está. Isso aí dá muito mais credibilidade para o produto que está rodando no mercado. Mas assim, ó, tu falou que tem um cronograma e tudo mais, porque tem todas as questões de custo, tem fabricantes maiores, fabricantes menores, e eu não vou deixar de puxar a sardinha para o nosso lado, porque tem a questão também de... tem muito equipamento que não passaria por uma certificação do jeito que ele é construído hoje. Verdade. Então, assim, ó, além do custo de laboratório, o custo dos ensaios e tudo mais, tem o custo de você ter que adequar o teu produto à certificação, para você conseguir passar na certificação. E é nessa hora que eu puxo a sardinha para o nosso lado, porque nós construímos o nosso produto em cima da N54, certificamos a central agora recente sem problema nenhum, e não reprovou em nenhum dos ensaios e tudo mais, e agora a gente está partindo para o acionador manual. Como é que funciona isso? De um ano para o outro, eu acredito que o fabricante ele não vai conseguir adequar o seu produto, se ele não for adequado para a certificação, ele não vai conseguir mudar o produto e adequar para passar numa certificação. Essa certificação ela é compulsória? Como funciona isso? Ou ele pode continuar no mercado mesmo sem certificação? Então, conforme a tua pergunta, Edilson, a certificação ela não é compulsória, justamente porque o Inmetro ele não exige que seja feita, então o produto pode continuar sendo comercializado, só que ela se torna voluntária dentro dos fabricantes que fazem parte da associação, né? Então a gente acredita que existem dois movimentos dentro dessa certificação. Um, que é a melhoria contínua dos fabricantes que estão dispostos a adequar o produto e levar a régua para esse produto passar nos ensaios, que foi o nosso caso e de outros colegas aí que a gente conhece no mercado, e vão ter os fabricantes que não vão se adequar e vão decidir continuar vendendo daquela forma. Então, esses que vão ficar desse jeito, eles não vão conseguir tirar a certificação, né? Porque, infelizmente, os produtos não passam nos ensaios. Bacana. E aí o mercado escolhe. Exatamente. Se quer uma empresa séria que está certificando os equipamentos de acordo com o cronograma da BIPCI, ou se ela quer uma empresa que vai continuar do jeito que está, sem subir a régua e por aí vai. Inclusive esse foi um dos pontos de inconformismo que o Leão e eu tivemos quando voltamos daquele dia na palestra do CB24, que era inacreditável que um produto que cuida de vidas, que protege vidas, que protege o patrimônio,
não precise uma certificação obrigatória. E o Inmetro preocupado, quer dizer, não vamos generalizar, mas muitas das vezes ele se preocupa com, sei lá, pedal de bicicleta. Um exemplo aqui aleatório. São dispositivos, claro, importantes, mas que não salvam vidas. E aí a gente fica refletindo e causa essa reflexão. Poxa, o extintor necessita de uma regulamentação, necessita de uma padronização. Onde o extintor entra? Na existência de um fogo, de um princípio de incêndio. Nós estamos na detecção da fumaça num ponto de aquecimento tão importante quanto. E às vezes a gente sente essa morosidade para regular e também avançar tecnologicamente aqui no Brasil, sabe? Ô, Leão, até é importante salientar que, principalmente dentro da BINI, existe um movimento grande no nosso grupo, né, de fabricantes que lá participam, justamente de conseguir dados e também levantar frente parlamentar, né, junto aos deputados, para que a gente consiga ter no mercado em si essa regularização. Álvaro, você que está diretamente ligado à BIPCI, participa do comitê e tudo mais, como está essa movimentação dos fabricantes de alarme de detecção de incêndio em relação à certificação? Existe aderência? A maioria não está se movimentando, já que não é obrigatório? Como está isso hoje? Então, a maioria dos fabricantes hoje, eles estão aderindo ao movimento da certificação e estão adequando seu produto para que possa ser certificado conforme o cronograma. A gente sabe das dificuldades que existem hoje, inclusive o detector foi deixado por último justamente por isso, pela dificuldade em ter laboratórios com os equipamentos para certificar. E puxando para o nosso exemplo, né, quando a gente não tinha uma certificação e a gente buscava sempre por essa qualidade, mostrar para o mercado o que a gente tinha para oferecer, a gente ia atrás de laboratórios independentes para fazer um tipo de ensaio de conformidade do nosso equipamento com a norma. Então a gente pegava o equipamento, ensaiava no laboratório e fazia um relatório de conformidade onde o equipamento estava atendendo os itens da 7240 em suas partes, né? Então a gente fez a primeira vez uma parceria com a UFSC, onde a gente emitiu o primeiro relatório da linha GS, que hoje é a linha que a gente vem descontinuando, e depois com a linha EVO novamente procuramos a UFSC, mas fomos para o laboratório de Floripa dessa vez e também ensaiamos a conformidade dos equipamentos. E logo após, para nossa alegria, saiu a homologação da certificação e também prontamente fomos atrás e certificamos já a central e estamos no fluxo aí dos demais equipamentos. Wilson, entrando então em normas internacionais, eu queria entender melhor qual é a diferença entre a NFPA, entre a ISO 7240, a N54 e por aí vai. A NFPA 72 é uma norma americana e N54 uma norma europeia. Então, elas são normativas regionais, né, específicas daquele território em si. A ISO ele é um organismo internacional. Hoje, o Brasil, dentro da BNT, adota normas para a nossa área internacionais baseadas na ISO. A ISO, ela baseou as suas normas dentro do escopo da EN. Então, ela pegou aquilo que de melhor tinha, por exemplo, numa norma francesa, numa norma holandesa, numa norma alemã, e juntou isso, então, em um documento, que ela transformou em ISO, né? Hoje existe uma compatibilidade muito grande, por exemplo, nas partes da EN 54 com as partes da 7240. Então, se você pegar a EN 54 parte 11, ela vai tratar sobre acionadores manuais, aonde a 7240 parte 11 também trata de acionadores manuais, né? Então, há muita similaridade entre as normativas brasileiras, que são traduzidas da ISO, e a EN, né? E já existem algumas diferenças também para a parte da NFPA 72, que é específico do território americano. Isso eu ia te perguntar, então quem usa a NFPA Estados Unidos, é isso? Exatamente. Existem algumas normas brasileiras da área também, que elas são baseadas na NFPA, né? Mas o sistema de detecção e alarme de incêndio, ele é específico baseado em ISO 7240. Resumindo, o mundo usa N54, ISO 7240,
e os americanos usam NFPA. Então é bem restrito mesmo. Quando fala em detecção também, é claro, né? Exato. Sim, Exato. Porque assim, Claro, o americano certo, ele é muito bom com água. O americano é muito bom com água. Sim. Então, a NFPA 72 é a base das nossas normas aqui do Brasil de sprinklers, Combate. dos SPKs, a parte de combate. Primeiro que o americano ele constrói muito em madeira e aço. A edificação nossa aqui é diferente. Então, o Álvaro teve presente num encontro, era você que estava presente aquela vez? No encontro de seguradoras, onde o pessoal da seguradora estava questionando assim, o reservatório de água aqui no Brasil é menor do que a minha seguradora exige lá fora internacionalmente. Então o Brasil, nós aqui no Brasil temos uma condição de carga de incêndio diferente do americano e consequentemente eu preciso de menos água para fazer o combate. A água hoje é o agente extintor mais barato do mundo. É o agente extintor mais barato de todos os agentes extintores. Agora, quando a gente vem para a detecção, na minha opinião, a literatura mais completa é a europeia, dadas as proporções em que o europeu vive mais tempo. Né? Cidades medievais estão lá. Os caras sofrem incêndio lá desde 64 depois de Cristo, antes ainda. Nero atirou fogo lá em Roma em 64 depois de Cristo. As histórias são das maiores ou das mais completas possíveis. Então eles sofreram por muito mais tempo. Obviamente também tem muito mais literatura para falar de detecção. Inclusive, se eu puder só fazer um gancho aqui rapidamente, a N54 não só fala dos dispositivos de alarme de detecção de incêndio convencionais, mas inclusive dispositivos sem fio. Então, por isso ela também se torna uma norma mais completa. E falando da ISO 7240, quais são as principais partes ali dela? Hoje, pensando nos dispositivos que nós temos dentro de uma instalação, né, de sistema de detecção e alarme de incêndio, os principais se concentram em central, a qual a ISO 7240 NBR, ISO 7240 parte 2, parte 4 e parte 1 também, né, se fazem presentes para a construção desse tipo de produto. No nosso caso de radiofrequência, a parte 25 também contempla a parte da central. Acionador manual, onde nós temos a 724011, a parte de detectores, né? Tanto de fumaça quanto térmico. No caso, o detector térmico ou termovelocimétrico, a 7245. No caso do detector de fumaça, 7240 parte 7. Né? E também a parte de audiovisual, né? Toda a sirene, a parte estroboscópica, tudo que faz o alarme em si, né, de incêndio, que daí contempla mais de uma norma, onde nós temos a parte sonora, que cabe na 7243, e a parte visual na 7240-23. Esses são os principais dispositivos, assim, os mais comuns, né, que a gente enxerga hoje dentro de um sistema de detecção e alarme de incêndio. Mas para todos os outros existem as suas partes específicas. Álvaro, ainda falando sobre cronograma e certificação da NBR ISO 7240, a gente sabe que tem algumas etapas da certificação. E como é que funcionam essas etapas? Quais são as etapas de certificação? Certo. Hoje a certificação ela pode se dar por duas vias. Ser um fabricante associado à BIPCI, ou ser um fabricante não associado, mas que tenha direito de utilizar o selo da BIPCI NBR 7240, né? Então, não muda nada em questão de certificação dos equipamentos, só muda que um é associado ou não. E aí, como é que se segue o rito da certificação? Primeiro, internamente, a empresa tem que trabalhar o produto garantindo que ele siga as especificações que estão no escopo, né? Seja a 7240 nas suas partes, como o Wilson disse, né? Após isso, é feito o contato com a BIPCI, recebe-se um escopo de certificação e se procura uma certificadora, né? A certificadora, a gente tem algumas no mercado que são habilitadas dentro da BIPCI. Por que a gente diz que tem que ser uma certificadora habilitada? Porque ela tem o acesso ao escopo autorizado dentro do Inmetro para poder certificar. Então, precisa estar habilitada lá dentro para poder seguir o rito da certificação. Então, você contrata a certificadora. Esse é o primeiro passo. O primeiro passo. Contratou a certificadora vai entrar em contato, vai passar todo o escopo, vai fazer todo o alinhamento e vai mandar um auditor na empresa para coletar as informações. Inicialmente, uma empresa hoje que não tem
por exemplo, ISO 9001, Eu ia te perguntar isso. ela vai ter que fazer uma série de comprovações técnicas de que atende os requisitos de fabricação daquele produto para dizer que está ok. Então, o auditor vai, separa as amostras e deixa as amostras lacradas para serem enviadas ao laboratório. Segundo ponto, a certificadora sorteia... Só deixa eu te interromper. A nossa empresa, ela é certificada ISO 9001. Com isso, a gente eliminou alguns processos, é isso? Isso, exatamente. Com a certificação de ISO 9001, a gente eliminou os processos de ter comprovações técnicas de que a gente tem toda a organização da fabricação do produto. Né? Partindo para o segundo ponto, o envio das amostras para o laboratório que foi sorteado dentro da certificadora. Né? Eles tentam sempre sortear um laboratório que seja mais próximo, geralmente, da empresa, até para facilitar deslocamento, acompanhamento de teste, etc. Após isso, passar pelos testes no laboratório. Se tiver alguma inconformidade, o laboratório retorna e a empresa faz as alterações necessárias no produto e é feita uma nova rodada de testes. Ou então passa no teste, segue o relatório dos testes para a certificadora e a certificadora emite o certificado depois disso. E uma pergunta que não quer calar. A nossa empresa reprovou em algum teste? Não, quando a gente mandou a central para certificação, a gente não reprovou em absolutamente nenhum teste. Álvaro, então nós passamos por todos os testes de laboratório. Isso significa que nós conseguimos a certificação NBR ISO 7240, é isso? Exatamente. Inclusive o Leão está com a certificação aqui na mão para apresentar para todos. Certificação NBR ISO 7240 através da UL Certificadora, UL do Brasil. Tá, então você está me dizendo que o L não é a certificação, e sim é um órgão, é uma OCP, é isso? Isso mesmo. A UL do Brasil, ela é um braço da UL internacional dentro do Brasil, que tem vários braços em regiões do mundo todo, e ela é uma OCP, uma certificadora, né, que através dos seus laboratórios credenciados emite a certificação. Sim, e eu vejo como um grande desafio da BIPCI mostrar para o mercado essa diferença entre certificadora e certificação, porque a gente vê alguns fabricantes falando aí para o mercado que são certificados UL, e na verdade isso é uma grande mentira, porque o que eles têm é uma certificação através da OCP UL, é isso? Exatamente, até para quebrar o paradigma, tu explicou perfeitamente o que a gente vem sofrendo no mercado aí nos últimos meses. Wilson, não é obrigatória a certificação NBR ISO 7240. Então, qual é o benefício? Por que a gente está certificando e por quê? E por quê? Interessante, Edilson. Olha só. Hoje nós vimos, né, por todo o conteúdo também aqui abordado, que existem inúmeros estudos e muito desenvolvimento em cima de normativas e que o Brasil adota também inúmeras normativas vindas de fora, aonde existe, né, o estudo por muito mais tempo do que aqui mesmo dentro do próprio Brasil. E você certificar um produto, dizer que esse produto está de acordo com aquela norma, significa garantir o bom funcionamento no momento em que ele se faz mais necessário, né? Que é no momento da prevenção, né, a um princípio de incêndio. Então, para a gente, né, para nossa empresa, estar certificada, garantir que o nosso equipamento foi muito bem desenvolvido e que ele estará pronto, né, e a postos no momento em que a edificação, o ambiente, as pessoas que estão sendo servidas por ele mais precisarem. Se eu puder fazer só um gancho, né? Lembrando que a Global Sonic sempre buscou a qualidade nos produtos, agora a possibilidade da certificação com um único objetivo, que é proteger vidas. Álvaro, ainda sobre a BIPCI, a gente sabe que existe um cronograma e tudo mais. E qual é o cronograma da Global Sonic em relação às certificações? Então, os nossos passos aí que estão por vir, a gente vai seguir conforme a gente tem o cronograma da BIPCI, né? Até porque é uma conduta de mercado que a gente adotou por seguir.
para dar o tempo e oportunidade de todos os fabricantes também poderem se adequar. E então, esse ano a gente está certificando o acionador manual, ano que vem a gente vai seguir com o audiovisual e no ano seguinte a gente vai partir para o detector. E nisso estamos na torcida aí que tenham laboratórios que estejam dispostos a fazer uma parceria junto com a associação para que a gente possa ter a tecnologia necessária dentro do país para poder fazer os testes dos detectores também. Edilson, então invertendo um pouquinho agora os papéis, conta pra gente um pouco do esforço da Global Sonic em levar o detector para fora para a gente fazer os testes dele. Bom, desde quando a gente começou a construir a linha Evo, nós construímos a linha em cima da norma N54. Então, na ausência de laboratórios aqui no Brasil, nós buscamos uma parceria em Portugal. Essa parceria eu acredito que não seja sigilo para ninguém, né? Todo mundo sabe dessa parceria junto à GFE. E nós usamos dos laboratórios da GFE, usamos da expertise também da GFE. Eles possuem lá em Portugal, lá na fábrica, um túnel de vento, túnel de fumo, na verdade, né? Que é para fazer todos os ensaios. Esse túnel ele é certificado. Então, por mais que a gente não tenha a certificação, nós buscamos ensaiar o equipamento e ter a certeza de que ele funciona de acordo com a N54. Até porque os níveis de responsabilidade, quando a gente fala de detecção automática, são muito grandes. Uma coisa é fabricar um acionador manual onde eu aperto o botão, eu sei que ele vai funcionar. Agora, a detecção automática, onde o dispositivo precisa funcionar na ausência da presença humana, essa é uma grande preocupação, né, Edilson? Não, legal, é exatamente isso. A gente sabe que todos os equipamentos de alarme de detecção de incêndio, eles precisam ser testados, eles precisam ser não só testados em fábrica, mas em laboratório. Muitas vezes o Brasil, o país pena por não ter laboratórios acreditados, nem por Inmetro, nem por qualquer outro órgão. E eu acho que cabe ao fabricante que tem responsabilidade, que tem interesse em melhoria contínua, buscar a experiência. Eu acredito muito no europeu, até porque eles têm mais tempo de expertise que os americanos e tudo mais, não tirando o mérito do americano, que é isso, mas eu acho que o europeu tem mais expertise e a gente buscou junto a Portugal esses testes em laboratório para garantir que o nosso equipamento funcione da forma adequada. E foi muito legal assim a resposta deles com laudo e tudo mais em cima, porque o túnel ele gera um laudo, né? É um túnel certificado, ele gera um laudo de certificação. E foi muito legal a resposta deles, nos parabenizando pelo excelente equipamento que a gente tem construído e que a gente vem colocando aqui no mercado brasileiro. E aí o segundo passo, que sempre foi o nosso desejo, que é avançar para o mercado europeu. Ele já foi dado através da construção dos equipamentos e agora cabe a gente buscar a certificação N54, a certificação europeia. É o que vai abrir as portas não só para o mercado europeu, mas como 98%, 99% do mercado mundial, já que o mercado mundial ele aceita a N54 na sua grande parte. Eu não tenho certeza, e aí vocês podem me confirmar, Estados Unidos, acredito que seja NFPA, é isso? Exato. Então eu quero agradecer aqui a presença de todos os ilustres amigos nessa mesa, muito obrigado. Assuntos importantíssimos tratados aqui nesse momento, os avanços das certificações aqui no Brasil, as questões normativas, nosso objetivo e os nossos planos para estarmos no cenário internacional. E só gostaríamos de também agradecer a todos que estão nos assistindo e aos nossos parceiros também que estiveram e estão ao nosso lado até o presente momento. Então, muito obrigado. Fiquem atentos aos próximos episódios que eu tenho certeza que vão ser marcantes na vida de cada um de vocês. Muitíssimo obrigado.